Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Casa Fraterna, mais um dia de trabalho, com a graça de Deus. Olhos por gentileza. Vamos então respirando profundamente, esquecendo então dos problemas externos e vamos então nos ligando a Jesus, nos ligando ao plano maior. Sabemos que desde as primeiras horas desse dia, os nossos amigos espirituais já vêm preparando o ambiente desta casa para que possamos, então, fazer o nosso trabalho harmoniosamente. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre, por todas as lições deixadas no nosso Evangelho de luz. Vamos agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, Criador, que mais uma vez nos permitiu estar aqui, na Casa Fraterna, para que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina esclarecedora e confortadora. E assim, de coração, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, amigos, boa noite. Antes de passar então para o nosso convidado de hoje, os nossos tão famosos recados, a gente ainda continua então precisando de voluntários para trabalhar aqui na casa. Então aqueles que se sentirem motivados, quiserem trabalhar com a gente, é só entrar em contato com a Edi através do WhatsApp 36448610 e coloca lá, fala que você está interessado em trabalhar, tá bom? Nós temos muitos trabalhos aqui na casa. É só conversar com ela, ela vai te colocar a par de todos os trabalhos e você vai trabalhar realmente aonde você gosta mais, aonde você se identifica. Então é só entrar em contato com a Edi e ela vai orientar vocês através do 36448610. Nós temos o nosso livro, o nosso showroom de livros aqui nessa salinha aqui do lado. Livros novos com condições promocionais, além dos livros do sebo. Então aproveitem, é uma ótima oportunidade de presentear, né? Como a gente sempre vem dizendo, é preciso então confirmar a presença para as palestras presenciais de quarta-feira e domingo, o Evangelho Dominical. Então, se você quiser vir quarta-feira, domingo, confirme a sua presença através do WhatsApp, como vocês vêm fazendo mesmo. Então, continuem confirmando, nós ainda temos essa necessidade, tá bem? A gente está aumentando gradativamente o número de pessoas aqui na casa, então, por isso que a gente pede que confirme. Lembrando que as nossas atividades de segunda têm início às 14h30 com a palestra, e o passe individual das 14 às 14h30. Então, aqueles que não puderem vir à noite, puderem vir de segunda-feira à tarde, nós temos palestra e tratamento na segunda-feira a partir das 14 horas. Se você quiser passar pela entrevista, também tem que agendar através do WhatsApp 36448610, tá? Devido à pandemia, nós estamos trabalhando com um número reduzido de trabalhadores. Então, é preciso que você marque a sua entrevista para que a gente não coloque muita gente também, tá bom? Os tratamentos às segundas-feiras, que nós temos às segundas-feiras, é de desobsessão.
Os tratamentos de saúde continuarão remotamente e precisa passar por entrevista. Então, apenas o tratamento de desobsessão é que está ocorrendo presencial. De saúde ainda é remoto. Aqueles que não puderem fazer o tratamento de desobsessão às segundas à tarde, podem fazer também remotamente. Então, basta passar na entrevista e conversa com a Edi também direitinho no WhatsApp. Tá bem? Lembrando que toda quarta-feira, às 21h30, nós temos o Evangelho no Lar através do Google Meet. Os interessados podem solicitar o link também pelo WhatsApp 36448610. E por fim, lembrando que as nossas cestas básicas serão entregues no último sábado, agora dia 25, às 10 horas da manhã. Então, aqueles que puderem contribuir, por gentileza, podem contribuir. Vocês podem fazer um Pix na conta da Fraterna ou podem estar trazendo o alimento diretamente nos dias de trabalho aqui, tá? Aqueles que quiserem fazer um Pix, fraterna@gmail.com. fraterna@gmail.com é o Pix aqui da nossa casa, tá bem, gente? Então, agora sim, vou deixar vocês com José Samuel, que mais uma vez vem nos ajudar, dedicar um pouquinho do seu tempo para ensinar um pouquinho a nós. José Samuel, muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. A reflexão que nós trouxemos para essa noite é justamente sobre as nossas próprias atitudes. Quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui e qual é essa fé que nos move. Desde dos tempos em que este planeta foi criado e a espécie humana se fez presente, o mistério da vida e da morte já se fazia questionar aos mais longínquos dos nossos parentes. A absoluta consciência de um ser superior, do qual neste planeta nós chamamos de Deus, é intrínseca do ser humano. Desde dos nossos mais longínquos antepassados, eles já tinham a consciência deste ser divino. E ao longo de todos estes milhares de anos, essa consciência foi se alargando ao momento em que nós hoje estamos. E ao longo deste tempo, este Deus de infinito amor e misericórdia nos proporcionou diversas oportunidades de evolução. Pois a nossa única, e eu digo única, atitude desta vida é evoluir. Todos nós reencarnamos para melhor evoluir o nosso espírito. Por isso é justamente na carne que nós encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos. É um momento em que temos de corrigir os nossos erros do passado e de entender cada vez mais as palavras do Mestre Jesus, quando ele disse: amai-vos uns aos outros. E este nosso Deus de infinita misericórdia nos proporcionou um dos seus mais especiais espíritos.
esse Espírito, para que pudesse nos trazer um fiasco do seu conhecimento, necessitou de mais de 1000 anos, adensando o seu perispírito, até que ele pudesse adentrar numa matéria tão grosseira quanto é esta que nós vestimos. Jesus nasceu há um pouco mais de 2000 anos atrás. O nascimento de Jesus não tem datas muito precisas, né? Eu posso já garantir que não foi no dia 25 de dezembro, né? E muito provavelmente Jesus não nasceu em Belém. Todas essas histórias que nós ouvimos, elas servem única e exclusivamente para corroborar aquilo que os romanos queriam na época, criar o ser divino que era Jesus. Mas Jesus foi carne e osso, assim como qualquer um de nós. E o que ele veio nos provar é que se ele pôde, qualquer um de nós pode. A diferença entre nós e Jesus são alguns milhões de anos de evolução. Eu imagino que seja, né? Para mim, pelo menos, está por aí. Alguns milhões de anos bilhões de reencarnações e mais milhões de anos para a gente chegar aonde Jesus chegou, mas é possível, né? Tanto que ele veio para nos provar isso. Jesus, então, nasceu em Belém, né? Vamos imaginar que ele nasceu em Belém, e Belém fica próximo a Israel. Alguém conhece Israel, onde fica? Fica aqui, Essa aqui é a ponta da África, né? Aqui o Egito, a Líbia, aqui a Arábia Saudita, esse aqui é o mar Mediterrâneo, a bota da Itália aqui, né? E aqui, neste cantinho, né, fica aonde Jesus nasceu, chegando mais perto, né? Aqui é o mar da Galileia, e aí você tem aqui a Galileia onde Jesus nasceu, ou morou, né? Porque ele nasceu em Belém, mas a família dele era da Galileia, tanto que Jesus é chamado de Galileu. Por que ele é chamado de Galileu? Porque ele nasceu na Galileia, né? Se fosse você, provavelmente, você ia chamar João de São Paulo, ou Arthur da Moca, ou o Antônio de Osasco, né? Jesus era Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré, né? Mas que pertencia à Judéia, né? E aqui é Jerusalém. E aí tem aquela passagem, né? Do samaritano, né? Do bom samaritano, que é de Jerusalém a Jericó, né? Olha como é de Jerusalém a Jericó. É daqui até aqui. Isso tudo aqui, eles faziam a pé. E se alguém tiver oportunidade de conhecer essa região, ela é só pedra. Eu não sei por que eles brigam tanto por isso. Não nasce nada lá. É só pedra. É um sol escaldante, pedra, montanha. E ainda assim eles só querem isso daí, né? Então, nasceu Jesus, né? Jesus nasceu numa família muito humilde. Apesar de ter uma linhagem nobre, seus pais eram humildes. Muito provavelmente, Jesus cresceu baseado na educação e nos ensinamentos que os seus familiares lhe deram. José, muito provavelmente, desencarnou quando Jesus era um adolescente. E Maria, sua mãe, que lhe deu toda a educação. Mas, antes do desencarne de José, muito provavelmente Jesus teve a mesma profissão que o seu pai. O que é muito comum até nos tempos de hoje, né? Os filhos terem as mesmas profissões do seu pai. Então, José era carpinteiro.
Agora, essa menção de carpinteiro é meio vaga também, porque a língua que Jesus falava era o aramaico. O aramaico é uma língua paupérrima. Para você ter uma ideia, o aramaico tem 400 verbetes. E a língua portuguesa tem mais de 4.000. Então o aramaico é uma língua muito pobre. Então quando falava que José era um carpinteiro, é que ele fazia trabalhos manuais. Então ele podia ser um carpinteiro, ele podia ser um pedreiro, podia ser um servente, né? Algo manual. Mas o evangelho deu carpintaria para ele. E muito provavelmente Jesus deve ter feito muito banco, cadeira, mesa, né? Junto com o seu pai. E aí, aproximadamente aos 13 anos, como ocorria todos os anos na cidade de Jerusalém, então Jesus saía lá da cidade dele e vinha até Jerusalém a pé, a lombo de burro, né, para participar da Páscoa. E a Páscoa não tem nada a ver do que a Páscoa que nós conhecemos, né? Apesar de que a Páscoa que nós conhecemos vem justamente do Pessá, né? Que é uma celebração judaica que lembra a saída do povo hebreu do Egito. Então eles comemoram a Páscoa com a saída do povo hebreu do Egito. Então a Páscoa, ao contrário do que nós comemos ovinho de chocolate, eles comem ovo salgado e pão asno. Pão asno, para quem sabe, é aquele pão que não tem fermento, né? Aquele pão bem fininho, que não cresce. Para lembrar as dificuldades que foram durante os 40 anos, que também não foi 40 anos, né? Mas que eles passaram no deserto, até chegar a uma cidade que foi Jerusalém, e ali eles se manteram. E Jesus, aos 13 anos, então, foi com a sua família, tradicionalmente, à comemoração de Páscoa em Jerusalém. E ele, pode-se imaginar que, da mesma forma que para o islâmico é obrigatório que ele vá, pelo menos uma vez na sua vida, até Meca, era também obrigatório que todo o judeu fosse a Jerusalém no dia da Páscoa. Então vinha pessoas de todas as partes, não vou falar do mundo, que naquela época era meio complicado falar do mundo, mas de toda a região vinha lá. Então se falavam todas as línguas que você pode imaginar lá, e Jesus se perdeu no meio daquela multidão. E Maria, desesperada procurando Jesus, né, o encontrou, e o encontrou rodeado dos sacerdotes, né, que eram os senhores da lei, os escribas, que todos estes estudavam e liam a Torá, né? Que é a Bíblia Sagrada dos judeus. E Jesus discorria e debatia com eles com tanta tranquilidade e transparência que assombrou estes homens que tinham muita experiência nisso. Aí Jesus cresceu e aproximadamente aos seus 30 anos ele vai até o seu primo, né? Primo de Jesus, que era... Quem que era o primo de Jesus? O pessoal fez lição de casa, né? Então, João Batista era primo de Jesus e, após o seu batismo, Jesus inicia o seu messianato, né? E este homem, Jesus, já maduro aos seus 30 anos, inicia a sua carreira que a grande maioria de nós conhece, né? O Evangelho muito pouco fala sobre a adolescência e juventude de Jesus. Nós não conhecemos, praticamente não temos informações sobre isso. Nós vamos ver Jesus nos doutores da lei aos 13 anos de idade e vamos vê-lo novamente aos 30 anos quando ele volta a Jerusalém e começa a pregar. Mas nós temos uma visão de Jesus absolutamente romantizada. Porque a imagem que nós temos de Jesus é aquela que muito provavelmente foi cunhada nos anos de 1400, 1500, quando teve o renascentismo, né? Então, Jesus passou a ter ares europeus, uma pele aveludada, um cabelo liso, escorrido, uma barba sedosa, né? Muitas vezes loiro ou de olhos azuis,
sempre uma cutis muito bem tratada, e foi assim retratado Jesus ao longo de vários e vários anos, né? Um homem predominantemente caucasiano, né? Mas muito provavelmente o Jesus verdadeiro não era muito parecido com esse que a gente costuma ter pintado nos quadros. Ele deve se parecer muito mais com este homem do que com este homem, né? Porque se vocês forem a Jerusalém e perceberem a característica étnica das pessoas que ali vivem, você não vai ver muitas pessoas loiras de olhos azuis. Então, muito provavelmente, Jesus, ele foi um homem mais bruto, né? Bruto no sentido de complexão física, né? Porque pode-se imaginar, você andar de 30 a 40 quilômetros todos os dias, debaixo de um sol escaldante e com uma simples tira de couro nos seus pés. Como você acha que este homem estaria? E na poeira das estradas e tudo mais. Aquele cabelinho sedoso e uma pele bem cuidada, ia ser difícil. Não tinha ali na Rubinstein, não tinha Avon, ninguém vendia Jequiti, né? Então, não dava para fazer muito tratamento. E então, Jesus passou, né? Muito provavelmente foi essa a característica de Jesus. Mas muito pouco nos importa o físico, né? A aparência física de Jesus, e sim os seus ensinamentos. Então, como eu falei, ele foi batizado e passou a fazer a sua pregação. Jesus, então, foi conhecido muito porque nós chamamos dos seus milagres, né? Então, ele transformou água em vinho, curou o filho de um oficial do rei, curou um paralítico, multiplicou pães, andou sobre águas, curou um cego e ressuscitou o Lázaro. E assim, Jesus, ao longo dos seus praticamente 3 anos de pregação, fez muitas coisas que transformaram ele num homem cultuado. Muito mais do que 12 seguidores, Jesus tinha milhares de pessoas que o seguiam. Ele tinha 12 discípulos, mas ou 13, né? Porque vamos contar Maria Madalena também, que era muito influente naquilo, e o Evangelho cortou ela de uma forma absolutamente machista, como os romanos eram naquela época, né? Mas passa-se toda essa evolução de Jesus, fazendo o que nós chamaremos hoje de um médium de efeitos físicos, né? Fazendo as transformações necessárias para que que as pessoas entender que existia algo muito mais forte do que simplesmente aquilo que as pessoas acreditavam e viam. Mas como Jesus, ele contrariou poderosos, ele teve o fim mais fácil e rápido daqueles que achavam que simplesmente calando uma voz iria cessar os seus ensinamentos. Mataram Jesus, né? É um método mais simples, fácil e rápido. Mas eu digo ainda que dos discípulos de Jesus, eu acredito que o mais importante, o mais capital de todos eles foi Judas. Porque se Judas não tivesse feito aquilo que ele fez, Jesus talvez não tivesse morrido na cruz. E se Jesus não tivesse morrido na cruz, muito provavelmente ele seria lembrado como Abraão, como Moisés e como Jesus. Como morreu Abraão? O pai dos hebreus. Morreu idoso, um ancião. Como morreu Moisés, né? Um ancião, né? Velho também. Como morreu Jesus? Jovem. Jesus veio absolutamente consciente da sua missão, tanto quanto todos os discípulos vieram conscientes da sua missão. Nada é por acaso. Se Jesus tivesse morrido de velho, muito provavelmente nós não estaríamos falando aqui dele. Ele seria mais um
dos profetas dos hebreus. E ele veio justamente implantar muitas das coisas as quais eram contrárias à própria religião dele, porque Jesus também era judeu, né? Mas ele veio dar um passo adiante e ensinar o amor ao próximo. O meu reino não é deste mundo. Nem tudo para que é que a nossa conexão é Wi-Fi, às vezes falha, não? Então, para que todos precisam nascer de novo. Todo aquele que subiu ao céu é aquele que desceu do céu. Jesus fala em várias passagens sobre a reencarnação. E assim, após a sua crucificação, Jesus passou a ter os seus ensinamentos espalhados pelos seus discípulos, que a princípio eram 12, e foram se espalhando e muito mais, e muito mais, e muito mais. Mas este é o Jesus histórico. Esse é o Jesus que nós assistimos na noite de Páscoa, né? Nos filmes e tudo mais. Esse é o Jesus que nós aprendemos nos livros de história ou no Evangelho quando nós lemos. Mas esse Jesus não é o Jesus que importa. O Jesus que importa é o Jesus que você tem dentro do seu coração. O quanto deste Jesus faz parte de você. Aí eu pergunto, quem é Jesus para você? Não esse Jesus histórico, não este homem que nasceu na Galileia, que teve 12 apóstolos, não este homem que nos trouxe todo o seu evangelho, mas o que este homem transformou a sua vida pelo que ele fez e pelo que ele pregou. Por que você está aqui hoje? Qual é o motivo que leva você a crer no Evangelho de Jesus? O que foi deste Evangelho que realmente fez você vir aqui hoje? Quem é Jesus para você? Muito mais do que aquele homem que foi pregado na cruz. Para você, para a sua vida, o que esse Jesus faz? Como esse Jesus transformou a sua vida? O que você faz depois que conheceu Jesus? O que você deixou de fazer pelos ensinamentos que este homem nos trouxe? Um homem. Há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda falamos dele. Certa vez, uma jovem, tocada no seu coração por Jesus, seu nome era Agnes. Ela nasceu na Macedônia. Acho que nem existe mais, né? Macedônia. Ela nasceu na Macedônia. E desde jovem foi procurar um convento que ela queria ser freira. Era muito jovem ainda, então ela esperou até os 18 anos para que essa congregação a aceitasse. Pouco depois ela fez seus votos de castidade e pobreza. E neste momento ela trocou o seu nome para o nome de Teresa. Teresa em alegria a Santa Teresinha, que é a santa protetora das missionárias. E pouco depois ela se tornou madre. Aí ficou conhecida como Madre Teresa. Ao longo da sua vida, ela que fez o seu trabalho mais concentrado na cidade de Calcutá, na Índia, uma cidade, um país, podemos dizer que até hoje, paupérrimo, onde mais de 50% da população vive numa situação degradante. Em 1940 era disso para pior. Madre Teresa andava nas ruas, resgatando os pobres e moribundos, para que pudesse ir até um galpão
para que eles pudessem ter uma morte digna. E assim, esta simples freira, pelo amor a Jesus, criou a Ordem das Missionárias da Caridade. E hoje é espalhada em dezenas e dezenas de países, ajudando milhões de pessoas. Tudo isso ela começou, uma única pessoa, porque ela amava Jesus. E este Jesus transformou a sua vida. Este, não sei para quem não conhece, era Chico, né? Chiquinho, não sei se chamava Chico naquela época, né? Aqui também o Francisco, né? Que era da cidade de Assis, né? Então é Francisco de Assis, né? Ele era de uma família de classe média alta, seu pai era um rico vendedor de tecidos, né? Na cidade de Assis, e seus filhos, como era muito de costume, todos os homens, e naquela época tinha muita diversão para se fazer, era a guerra, né? A diversão que eles tinham era a guerra. Então seus irmãos iam para a guerra, e Francisco também foi para a guerra. Mas, ao contrário dos seus irmãos, ele não conseguiu matar ninguém. E ele voltou muito frustrado para casa, porque ele falou que não tinha coragem de tirar a vida de outra pessoa. E aí ele triste, desenchabido, andando pelas ruas de Assis, ouviu uma voz: Francisco, reforma a minha igreja. Aí ele viu uma igreja caindo aos pedaços, ele falou: eu sou rico mesmo, né? Tenho dinheiro. Ele foi, comprou porta, janela, cimento, reformou a igreja linda, ficou um espetáculo a igreja. Aí ele continuou andando, aí ele falou: Francisco, reforma a minha igreja. Lá vai ele comprar pedra, tijolo, porta, janela, reformou outra igreja. Quando chegou na terceira, ele falou: opa, peraí, eu sou rico, mas também assim não dá, né? Aí que caiu a ficha dele. O que a voz dizia era que Francisco transformasse a igreja, que naquela época só queria saber de adornos de colunas douradas, adornos em ouro, né? Anjos de pedras preciosas, vestes cravejadas de diamante, as mais suntuosas igrejas. E foi aí que Francisco entendeu e passou a fazer voto de pobreza. Tanto que no dia em que Francisco brigou com seu pai e com a própria igreja, ele se despiu e saiu nu da igreja, porque ele falou: do meu pai eu não levo mais nada. Tirou toda a sua roupa e foi. E assim outros o seguiram, para que pudesse mostrar a humildade de que a riqueza não nos traz absolutamente nada, a não ser a avareza. E aí Francisco, este homem, tocado por Jesus, transformou a sua vida e de muitas outras pessoas. E aí, nós temos um exemplo mais aqui no nosso Brasil. Quem foi na Bahia talvez conheça alguma das obras da nossa querida irmã Dulce, que recentemente foi canonizada, né? Virou santa. Nossa irmã Dulce, uma simples freira também, tocada pelo amor de Jesus, passou a recolher crianças na rua de Salvador e acolhendo eles em várias e várias casas de atendimento. Então esta mulher também, tocada pelo amor de Jesus, transformou a sua vida. E esse aqui talvez vocês não conheçam, mas é um mineirinho também, que também chama Chico, né? Este menino, desde pequeno, todos o chamavam de louco, via coisas que ninguém mais via, e foi crescendo. E ao ponto que esse menino crescia, esse Jesus cada vez mais forte no seu coração, dizia a ele que ele precisava praticar a caridade, que ele precisava ser um homem bom e ajudar as pessoas. E ele dedicou seus 92 anos ininterruptamente a isso. Chico, né? Nosso amigo Chico, atendia na sua casa espírita até as 3, 4 horas da manhã. Para o dia seguinte, 6 horas, está na repartição pública.
E ele não abdicava de atender aos seus necessitados, pois ele entendia que o maior necessitado de todos era ele próprio. Esse é o maior ensinamento. Entenda que quando você pratica a caridade, você não está ajudando ninguém a não ser a você mesmo. A caridade que você faz só lhe faz bem. O bem que você faz te faz bem, tanto quanto o mal que você faz só te faz mal. Nenhum mal que outro possa lhe fazer irá lhe fazer mal. Este mal irá fazer apenas aquele que o praticou. Porque aquele que pratica o mal tem a responsabilidade de reparar o mal que cometeu. Tanto quanto nós temos a responsabilidade de reparar os tantos maus que nós ainda já fizemos. Pois se assim não o fosse, nós não estaríamos nesse planeta. E se vocês acham que este planeta é bonito, que se mantém num orbe de provas e expiações, imagina quais belezas nós encontraremos nos mundos felizes. Quanta alegria nós conseguiremos ter nos mundos angelicais. Então vamos trabalhar para que isso possa ser verdade o mais rápido possível. Então esse Jesus também transformou a vida de Francisco Cândido Xavier. E aqui eu dispenso mais comentários, porque aqui todos nós conhecemos muito bem esse homem. E as obras que ele fez debaixo do abacateiro e de tantas outras histórias. Né? Mas em verdade, Jesus foi bom para a Madre Teresa. Jesus foi importante na vida de Francisco. Jesus transformou a vida da irmã Dulce. Jesus fez Francisco, Chico Xavier, ser a pessoa que ele é. Mas e para você? Quem é Jesus para você? Qual é a importância deste homem na sua vida? Quem é Jesus no seu lar, na sua casa? Qual é a transformação que o Evangelho de Jesus fez em você quando você chega na sua casa? Você trata os outros como você gostaria de ser tratado? Como você trata a sua esposa? Como você trata os seus filhos? Como você trata os seus pais e a sua mãe? Como você gostaria de ser tratado? Como Jesus lhe dá no seu Evangelho os argumentos necessários para que você possa tê-lo no seu lar? E quão é importante ter Jesus no nosso lar. E é por isso que aqui, todas as reuniões, nós insistimos para que todos façam o Evangelho no lar. Que convidem Jesus para habitar o seu local de descanso, o seu local aonde você vai no final de cada jornada. É muito importante ter Jesus na nossa casa. É muito importante que carreguemos Jesus conosco em todos os lugares que nós formos. Mas além da sua casa, quem é Jesus no seu trabalho? Como você lida com os seus subordinados ou superiores? Qual é a atitude que você tem no seu trabalho perante os desafios que ele lhe impõe? Você grita? Você trata mal? Você humilha? Você xinga as mínimas contrariedades que fizeram para você? Não atenderam às suas ordens? Não fizeram o que você mandou? Quem você pensa que você está falando? Vou te pôr aqui do olho na rua. É assim que você trata as pessoas? Como Jesus transforma você no seu trabalho? Vamos colocar um coisinho a mais aqui na balança para roubar um pouquinho, a gente vai ganhar mais. Vamos colocar X a mais na nota que ninguém vai perceber. Ou vamos desviar tanto que o patrão é rico mesmo, então ele não está precisando. Quem é Jesus para você no seu trabalho? Como você trabalha tendo conhecimento do Evangelho de Jesus? O que ele transforma as suas atitudes? O que Jesus faz por você no seu dia a dia?
Quem é Jesus na sua família? E nós sabemos que nós não temos a família que nós merecemos. Nós temos a família que nós precisamos para evoluir. Então, muitas vezes, aquele cunhado chato, aquele irmão que só briga, aquele parente inconveniente, é justamente ali que está a sua oportunidade de refazimento com os seus desafetos. É muitas vezes aquele o motivo da sua reencarnação. Você voltou para se refazer com aquele desafeto de outras encarnações anteriores e é na família que ele vem para te dar oportunidade. Como você trata ele? Você aplica o Evangelho de Jesus na sua casa, na sua família? Quem nunca teve na sua família um desencarne prematuro? Um parente alcoólatra? Um irmão com problemas de dependência química? Algum outro vício? E como nós tratamos essas pessoas? Como Jesus trataria? Nós aplicamos o Evangelho de Jesus, o amor ao próximo que Ele nos ensinou na nossa família, no nosso seio familiar? Ou nós só sabemos apontar o dedo e falar, aquele alcoólatra, aquele bêbado, aquele viciado, ele merece mesmo isso, tem mais do que morrer na rua mesmo? Como Jesus transforma a nossa vida na nossa família? Quem não tem um desafio? Quem não tem um problema familiar? Mas só Jesus salva. Só o Evangelho deste homem maravilhoso que nos trouxe para poder nos dar o caminho necessário para que nós entendamos que cada um tem a sua cruz. E nós não devemos açoitar aquele que já está caído, e sim estender a mão em caridade e tentar ajudá-lo a levantar. Quem é Jesus nos seus relacionamentos? Você tem Jesus na sua vida? Você tem Jesus no seu relacionamento? Então você não trai, não engana, não mente para aquela pessoa que você escolheu estar ao seu lado. Ninguém te colocou uma arma na cabeça e mandou casar. Quase ninguém, mas às vezes, né? Mas normalmente não é assim, né? Então, você não é obrigado a estar do lado daquela pessoa. Você está porque você tem um sentimento que se chama amor. E a nossa doutrina não obriga você a ficar com alguém que você não tenha mais um sentimento recíproco. E uma coisa muito importante que nós temos um dos princípios da nossa doutrina é a reencarnação. E nós reencarnamos absolutamente por sintonia, né? Nós normalmente reencarnamos no nosso núcleo familiar, né? Todos próximos. Então, quem foi pai vai ser mãe, italiano é assim mesmo, né? Quem foi pai vai ser mãe, quem foi mãe vai ser irmão, quem foi tio vai ser... Entendeu? Mais ou menos assim, para ele se moldando e a partir dos milhares de anos a gente vai evoluindo, né? Acontece que essa afinidade vem principalmente pelo amor ou pela dor, né? E o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Porque o amor é um sentimento que une duas pessoas. E o ódio é um sentimento que une duas pessoas. É o mesmo sentimento, só que em lados opostos, né? A diferença do amor é a indiferença. Eu não me importo o que aconteça com ele. Tanto faz, né? Então eu não amo aquela pessoa. Mas se eu amo, eu me importo com o que acontece com ela. Esse é o amor. E um dia nós vamos ter isso para com todos, indefinidamente, nós ainda estamos no caminho, né? Então, a maneira mais prática de você evitar reencarnar aquele cunhado chato, com aquela sogra que te persegue a vida inteira,
com aquele parente que você não suporta mais, é tratá-lo bem, é perdoá-lo. Porque só o perdão liberta, só o perdão lhe faz desvincular os laços de ódio que os uniam em encarnações anteriores, para que na próxima não seja mais necessário que vocês voltem e para recuperar aquilo de novo. Mais uma vez, é só aplicar o Evangelho de Jesus. Nossos grandes e maiores fardos que nós carregamos nessa vida são fardos morais. E grande parte dos nossos fardos morais estão justamente nos nossos relacionamentos. Então, muito cuidado quando você escolhe alguém para estar ao seu lado. Respeito. Jesus. Evangelho. É sério. Não se magoa uma pessoa sem ter responsabilidade. Todas as nossas atitudes geram consequência. Então, trate bem as pessoas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Trate como você gostaria de ser tratado. Então, nós temos aqui uma mensagem de André Luiz que nos diz que a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos nas sombras. Ai de nós, todavia, se não nos procurarmos as bênçãos da luz. Busque o bem, faça o bem, porque ser bom não é não fazer o mal. Ser bom é fazer o bem. É muito diferente. Quantos orfanatos vocês conhecem? Levanta a mão de cada vez. Quantos asilos vocês já estiveram? Quantas crianças que não as suas, vocês já embalaram para dar amor e um pouco de carinho? Necessário pensar um pouco mais além do nosso umbigo. Necessário enxergar que tantos e outros, milhares de outras pessoas hoje padecem de muito sofrimento. E tudo o que nós precisamos é simplesmente, às vezes, uma palavra de amor e carinho. Quantas vezes vocês foram dar a comida aos nossos irmãos moradores de rua? Eles estão muitas vezes ancorados nos vícios e sentimentos que os colocaram ali. Sim, é opção. Para quem faz trabalho voluntário de rua, sabe que eles estão lá muitas vezes por vontade própria, empurrados pelo vício, né? O vício os empurrou para a rua. E é difícil sair. Só quem tem um parente dependente químico sabe o quanto é difícil e custoso para ele e para toda a família o tratamento. Então é isso. É buscar a luz, é fazer o bem e entender principalmente que o mal do outro é do outro. O nosso mal é que deve nos preocupar. Devemos buscar a luz e não maldizer as sombras. Então, antes de tomar qualquer decisão, pense primeiro: o que Jesus faria no meu lugar? E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará nas trevas. Né? Qual o tipo, a pergunta no Livro dos Espíritos 625, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. Este é o nosso guia, este é o nosso maior modelo, é o espírito mais puro que já andou nesse planeta. E ele nos trouxe única e exclusivamente uma única lei, uma lei de amor, que é muito simples. Nós precisamos simplesmente amar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino de tinta.
e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Paulo foi um dos maiores exemplos de transformação de Jesus. De perseguidor dos cristãos a um dos maiores estandartes da sua fé cristã. Paulo entendeu o que Jesus queria dizer. Esta definição de amor é a mais pura que se possa ter do sentimento que é amor. E quando Paulo disse que quando ele era menino, ele agia como menino, ele falava como menino, mas depois que veio a ser homem, nada daquilo mais lhe interessava. O que ele quis dizer, na verdade, é que enquanto ele não conhecia Jesus ainda, ele ainda tinha atitudes, ele ainda falava coisas, das quais, depois que ele conheceu Jesus, ele não mais conseguiria fazer. Ele não mais conseguiria falar. E é essa a transformação que o Cristo vem trazer em nós. Pois aquele que conhece o Evangelho, aquele que entende as palavras de Jesus, não mais pode ser a mesma pessoa. Não mais pode se contentar em fazer aquilo que fazia, em ser aquilo que era. Deve ser mais com os olhos abertos, responsável pelas suas atitudes e conhecedor das suas consequências. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através de mim. E Jesus é o amor. Então, por maiores que sejam os seus desafios, por mais tenebrosos que sejam as estradas e os mares dos quais nós navegamos, Jesus está sempre no comando.
Ele sempre irá guiar a nossa vida para aquilo que é necessário que nós possamos aprender. Nada é por acaso. Nenhuma folha cai do salgueiro que não seja da vontade do Pai. Então, o melhor remédio para a nossa vida é o amor. E isso deve ser feito em doses homeopáticas. Mas aí eu pergunto, você realmente quer ser feliz? Você quer ter felicidade no seu lar? Você quer ter felicidade no seu trabalho? Você quer ter felicidade nos seus relacionamentos? Use Jesus. Aplique o seu evangelho. Entenda cada vez mais as palavras deste homem que veio nos trazer o seu ensinamento. Ele não veio por acaso a este planeta. E assim, temos que simplesmente ter fé e acreditar que é possível que nós nos transformemos. Paulo se transformou. Madre Teresa se transformou. Irmã Dulce se transformou. Chico se transformou. E por que nós? Não. Temos a oportunidade de cada vez que abrimos o Evangelho. Então, atenda ao batido da porta. Ele nos convida todos os dias a estarmos no seu Evangelho. Todos os dias somos colocados à prova para podermos dar testemunho do seu Evangelho. Aceite o desafio de praticar o Evangelho. Aceite o desafio de seguir os passos deste mestre nazareno. Aceite o Evangelho de Jesus e aceite Deus no seu coração. Muito obrigado. Pode fazer encerramento? Ótimo. Então, nesse momento, vamos nos preparar para servirmos do banquete ao qual todos nós já nos aproveitamos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, unidos num único ideal de amor e caridade. Que toda essa energia que ora estamos emanando se concentre num único feixe de amor. E vamos neste momento a todos os hospitais e leitos de dor, a todo local onde padeça o sofrimento de um irmão, que lá possamos estar a fim de lhe aplicar o lenitivo necessário para que ele possa ultrapassar mais essa provação. Um pouco mais adiante, vamos encontrar os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e escolhas que fizeram. Que possamos plantar a semente da esperança, do amor em seus corações. Um pouco mais adiante, vamos nos espalhar em todas as casas de oração, todos os lugares onde se professe o nome de Jesus, todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa, que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, a fim que permaneçam firmes no propósito do amor, da fé e da caridade. E agora, de um modo todo especial, vamos até a nossa casa, o nosso lar, aonde já estamos nos aproximando, adentramos ao portão, já ultrapassamos a porta, estamos dentro da nossa casa. E a nossa presença esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todo o mal, toda a inveja, todo orgulho, toda a cobiça, toda a avareza, todos os maus sentimentos, todas as inferioridades estão neste momento dissipados pela nossa presença. E ali
neste local agora, só terá espaço para a caridade, o perdão, o amor e a indulgência. E assim, já de retorno à nossa cadeira, vamos, mais uma vez, elevando nosso pensamento a este meigo Rabi, pedindo para que ele possa interceder por cada um destes teus humildes trabalhadores, a fim de que possamos ter forças de ultrapassar todos os nossos obstáculos, que ele nos permita cada vez mais o aprendizado do seu Evangelho e que possamos sim aplicá-lo todos os dias. Que assim seja, graças a Deus.